hoje eu vejo assim, você muito ativa na questão da pré-campanha do pré-candidato Diego Prado. Diego Prado. No caso, você já tem uma aproximação? Você falou que já Já, atuava já, a com gente era amiga. Não, em termos políticos eu já tinha trabalhado, né, com Gileno veio primeiro do que Diego, foi? Gileno veio primeiro. Primeiro candidato da família de Diego foi Gileno. Depois que Gileno foi, No caso, o pai dele já tinha já tinha sido. Ah, sido, entendi. mas eu ainda não estava em São Cristóvão nessa época. E aí veio Gileno. Quando Gileno veio, que perdeu por conta de legenda, se passaram 4 anos e Diego foi o candidato e ganhou a primeira eleição. Naquele tempo você já estava com ele? Eu não trabalhei com o Diego na primeira campanha porque eu não estava em São Cristóvão na época. Eu só trabalhei com ele a partir da segunda. Já tinha trabalhado com ele. No caso, a segunda e a terceira também A você. terceira eu fui candidata. Ah, entendi. Mas Pelo sempre grupo de. dele também? Não, na época eu era pelo PP. Mas sempre ligada na política de uma certa forma. Aí eu disse, não. Aí quando eu fui deputado, trabalhei como deputado. Aí quando foi agora, eu disse, bom, se é para ajudar alguém, eu vou ajudar uma pessoa que eu conheço há 30 anos, né? Que eu nunca trabalhei como prefeito atual. Sempre fui contra a gestão dele. Não gosto da gestão dele, da situação. Não gosto dele como pessoa, como gestor. E então eu vim ajudar uma pessoa que eu conheço há 30 anos e sei o potencial que tem para fazer essa cidade melhor. No caso, eu também, assim, uma das coisas que eu também observo é que nesse movimento denominado, né? Acho que é São Cristóvão que eu São Cristóvão que eu quero, quero. eu vejo a senhora muito ativa. Eu fico ali, na verdade, anotando o São Cristóvão que as pessoas querem. Porque é dali que vai sair o plano de governo participativo do pré-candidato. Que assim, uma Então, coisa que eu acho, a minha missão ali é anotar tudo que é solicitado. uma coisa que eu acho interessante e assim, diferenciado, que eu nunca vi na minha vida, né, um político ir numa comunidade, ouvir a demanda da comunidade, para depois fazer um projeto de governo. Porque geralmente eles vêm com um projeto Com o pronto, projeto né? pronto. Aí dá cara para o povo falar também, que ele só escuta muito elogio e muito Justamente. A gente já escutou alguns caramba bem dado, mas a gente tá ali para isso. E assim, realmente o Movimento São Cristóvão que eu quero foi uma coisa assim pensada pela coordenação, né? Doutora Joélia e Magno, mas principalmente doutora Joélia, que é a cara do São Cristóvão que eu quero. Ele é quem dá a voz ali ao São Cristóvão que eu quero e ela é uma pessoa espetacular. E assim, foi um diferencial realmente para todos nós, porque a gente indo na comunidade, você sente, né, o problema da comunidade, você sente a participação da comunidade. E para mim o principal é que tá todo mundo ali porque quer uma coisa diferente, quer uma mudança, quer falar, quer ter voz, né? Então para a gente é muito gratificante. Eu mesmo adoro o movimento, sou fã do movimento e acho que é esse o caminho, é ouvir as pessoas, é olhar no olho da pessoa. E a primeira vez que eu vejo a campanha política fazendo desse jeito, né? E assim, uma coisa que eu É acho uma inovação interessante mesmo. é que ele não vai para lá se justificar. Não, não Porque, vai. por exemplo, ele vem de 3, né, mandatos como vereador. Ele vai para lá em silêncio e E ouvir em ouvir. silêncio. E Faz os assim, agradecimentos e tal. Tanto ele como o o pré-candidato a vice, pré-candidato à né, o vice. Pereira. E outra, o que as pessoas entendem hoje, que antigamente já era difícil de entender, mas hoje as pessoas entendem, é que o vereador ele não tem poder de fazer nada. O vereador só tem poder de fiscalizar e de pedir. Você pode pedir, Que mas vai ser se você atendido. vai ser atendido é outros 500, né? Então a população tem essa consciência. E querendo ou não, o vereador é o político que está mais perto da população. Porque você ficar lá um gestor no seu gabinete, você não tem noção do que está acontecendo Ao no seu povoado redor. como Cardoso. A gente foi no Cardoso. Meu Deus, que local esquecido. Que local esquecido. Que local carente. E foi um sucesso, todo mundo lá, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo dizer. Então, assim, isso é gratificante pra gente. Porque é isso que a gente quer, a participação da população. Saber onde é que está doendo no povo, onde é que está precisando. E sempre vem a questão da saúde, infraestrutura, estrada de acesso. Porque assim, a gente vê um São Cristóvão muito bem maquiado, né? Lá no povoado.
Povoado é complicado. Tem muitos, né? Muitos. A gente tem caminhado em todos os lugares. Mas o povoado e aqui esse grande Rosa Elza tá bem castigado. Bem castigado. Eu vi assim algumas pessoas falando, porque é época de eleição, agora o vereador vem. Só que assim, eu entendo, no caso, eu como eleitor, eu entendo que um vereador, ele não tem como bater os quatro cantos do município. Mas o prefeito, em teoria, tem, porque ele comanda a cidade. O que a gente questiona muitas vezes é o seguinte. Eu, pelo menos, questiono como cidadã e eleitora de São Cristóvão, eu questiono muito a quantidade e o volume de recursos que veio e o pouco que foi feito. Isso, para mim, é o que eu mais questiono em todos os lugares. Porque foi um volume de verba e de dinheiro inimaginável. Era para São Cristóvão ser a cidade modelo Um Dubai da vida, né, Anderson? de Sergipe. Para ter porcelanato nas ruas. E, no entanto, a gente não vê nada disso. A gente vê pelo contrário. É canal aqui. Não vamos muito longe, não. No dia do forró, a gente falou dessas piscinas que teve aqui na festa. Mas o canal ali do Lafayette encheu. E vira outra piscina. Mas 8 anos um gestor, que se diz gestor, fez o quê? Em 8 anos? Nada? Uma estrada gastando não sei quantos milhões de um lugar que não liga lugar nenhum. Tânia, no caso, inclusive, recentemente, o pré-candidato Diego Prado, ele teve num programa de rádio, eu não sei se foi, acho que foi Liberdade FM. Um dos questionamentos foi esse período que ele esteve ao lado do prefeito, e assim, ele foi bem transparente. Demos 4 anos a ele não conseguiu fazer, Nada, demos mais não 2 conseguiu. anos, ele não conseguiu, então daí a gente viu que ele precisava, ele não tinha capacidade, ele tinha um projeto de poder próprio. No caso, você concorda com essa visão de Totalmente. Diego? Só que eu não dei nem um mês a ele. Eu nunca dei um voto a ele. Eu sempre acompanhei Diego como vereador, mas para prefeito eu nunca votei. No caso, desde o princípio, você Nunca via Marcos votei. Santana como alguém Nunca que confiei, não... não. Se a oposição, Marcos Santana, desde quando ele pensou em ser candidato, eu já fazia oposição a ele, porque eu sabia que ele não seria um bom gestor. Ele não me passou confiança em momento nenhum. Então, essa culpa eu não carrego. Foi um bom gestor? Ele não foi um bom gestor. Ele foi o menos pior dos piores que vieram antes dele. E assim, Qualquer coisa que ele fizesse ia ser bom. e assim, para a quantidade de recurso que ele Ele não fez recebeu, nada. foi feito muito pouco, né? Nada. Obra de má qualidade. Você viu o pessoal reclamando dos hospitais. Triste. Um posto de saúde não ter de pirona. Aí fica, e outra, o que eu fico mais indignada é... Jogar a culpa em Aracaju. Isso me mata, jogar a culpa sempre pro outro. Agora, quando ele benefício. abre a boca e diz, não é culpa minha, é de Aracaju, mas os ônibus chegaram. Agora fui eu. É mangar muito da população. É achar que a população não tem memória, né? Que vai pro rádio e diz que a culpa não é dele, é culpa de Aracaju. Aí o ônibus chega, é graças a ele e ao deputado. Pelo amor de Deus, existe, né? Interessante que quando ele passou a nota da saúde, a secretária de saúde de Aracaju foi e Desmentiu ele. Porque não existe automático. Ela falou, não, aqui não. Eu costumo dizer que o nome dele devia ser Marketing Santana. Porque quem sabe fazer um marketing é ele. Mas quem tá aqui em São Cristóvão vê que não é verdade. Inclusive, Leandro, da Renovação, né? Ele falou que São Cristóvão já estava próximo das casas de 1.800.000.000, mais ou menos, de recursos e, infelizmente... Fora os empréstimos. Não é isso. Fora os empréstimos. Só que já entrou no cofre. Isso mesmo, só de royalties. E Mas a gente se dinheiro. pergunta onde é que tá esse dinheiro, né? Porque em obra não é. Assim, no meu caso, né, eu sempre, a partir do momento que eu olhei para a política de São Cristóvão, eu passei a fazer oposição ao gestor no sentido ideológico. Ele é de esquerda Você e é tal, de etc, etc. Só que assim, a partir do momento que eu fui informado, que foi até um vídeo que eu vi de Vanderlan Correia, falando que São Cristóvão, naquela época, já tinha recebido 1.300.000.000, eu comecei, poxa, então alguma coisa está errada. Então,
a minha oposição não é mais só no sentido ideológico, mas também no sentido administrativo. Justamente. Teve muito recurso, não soube administrar, né? Tanto que você vê hoje a gente com carências básicas, né? Como falta de dipirona, que é, teoricamente, um Básico. remédio barato, faltando nas prateleiras de uma UBS. Então, vê quanto São Cristóvão carece. Muito. E assim, uma das coisas que eu observo é que nesses movimentos que vocês fazem, né, o São Cristóvão que eu quero, ver reclamações dessas, né? Demais. Falta de remédio, falta de pavimentação. Saúde é uma das principais reclamações, se não for a principal. Eu acho que é a saúde. principal que o povo tá reclamando muito. Ainda mais em algumas localidades, porque depende muito da localidade, porque em algumas localidades também a infraestrutura pesa. Que você vê rua esburacada, vê lugar, no Tijuquinha mesmo tem lugar que se enche, que se chover, enche tudo de lama, então depende muito da localidade que a gente vai, mas sempre tem a saúde. A saúde é o principal. E a gente sabe que na pasta da saúde tem uma filha do prefeito. Inclusive, né, Lilo, na sua participação aqui, falou, né, que a formação dela, eu acho que é em serviço social. É assistente social. Mas, infelizmente, Eu não questiono nem isso, sabe, Márcio e Tiago, porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa não tem uma formação técnica naquela secretaria, mas estuda para isso, trabalha para isso, e a coisa funciona de Quando uma a pessoa maneira. anda também capacitadas também, pode Pois é, ser. porque eu acho que não é só o secretário. Se você pega uma equipe técnica boa, você consegue dar conta daquilo ali. O que eu acho nessa gestão que falta é boa vontade. É isso. Olhar para o outro. Se colocar no lugar do outro. É isso que falta. O prefeito vai para a rede social e fala, dinheiro a gente tem porque não está roubando. E botar uma de pirona, alguma coisa tem de errado. Eu acho que falta é olhar para o povo, como povo. Com empatia, com amor, com responsabilidade. então, quando a senhora fala em se colocar no lugar do outro, e a senhora trouxe um dado que eu não sabia, né, que o prefeito tem um neto autista, Isso. e assim, o fato dele saber a dificuldade que existe, né, talvez se ele olhasse para como ele olha, ele atenderia mais o Porque, município, veja, eu né? penso o seguinte, eu como gestora, eu estou gestora do município de São Cristóvão. Eu tenho muito dinheiro em caixa. Eu luto pela causa das crianças atípicas. Claro que eu já tinha dado Uma casa de apoio. no mínimo. No Necessita mínimo. lá. No mínimo. Então, assim, você vê que ele Ah. quis proibir fogo de artifício. Porque assim, você não querendo fazer exatamente uma comparação, né? Mas, por exemplo, o gestor tem um neto, infelizmente, com uma doença típica, mas ele não consegue exatamente na prática fazer algo em benefício da população. Por outro lado, você tem um vereador que perdeu a criança por uma doença rara, né? Que foi o Leão da Rara. Renovação, e fez. Um vereador fez, Justamente. que um prefeito não conseguiria fazer. Eu vou mais além. Não é só o vereador Leandro, não. Vários vereadores de mandato têm instituições que ajudam muito a população. Exemplo de Negro tem. Vanderlan Negro tem uma instituição Fiquei sabendo hoje aqui. que ajuda. Sabia não que ele tinha, tem. não. Fiquei sabendo hoje. Instituto Novaes, se eu não me engano, um negócio assim. Tem uma associação que ajuda as No pessoas. Rosa Maria, né, se não me engano. No Rosa do Oeste. Rosa do Oeste, isso mesmo. E o próprio Diego Prado não tem instituição, mas quantas pessoas já foram beneficiadas nesses 12 anos de mandato de Diego por ter o olhar pelo outro? É isso que falta, eu digo sempre. É isso que falta no gestor. O olhar do outro, para o outro, com empatia, se colocar no lugar do outro. É essa a diferença, na minha visão, que falta. Não adianta ser só ser gestor. Ser gestor é bom, é importante, é. Mas se você não alinhar essa gestão com humanidade, não vai acontecer nada de bom como tá ela. 7 anos e tantos e alguns meses aí que faltam. E No uma caso, gestão técnica que não ajuda em nada a população. aproveitando que a senhora citou o Vanderlan Negro, né? Deixamos o convite também ao Vanderlan também para participar aqui do nosso Ele é polêmico. bate-papo. Ele né? é bom. Ele é O polêmico. gladiador. É Ele é conhecido polêmico. como Como gladiador. gladiador. Pessoa boa. No caso, você vê em Diego Prado isso que você não vê em Marcos. Tudo que eu não vejo em Marcos, eu vejo em Diego Prado. Você acredita que caso o povo
dê ao pré-candidato Diego essa oportunidade, você acredita que ele vai fazer diferente? Eu não tenho dúvida que vai ser uma gestão que vai ficar marcado como uma gestão humana. Que Diego é muito humano. Isso eu não estou falando do Diego candidato, não. Eu estou falando do Diego pessoa. Que eu conheço há 30 anos. O Diego sempre foi assim. Pra gente ficar aqui ciente, doutora Joelha vem como secretária, caso ele ganhe. Saúde. Não teria como não vir, né? Porque é uma pessoa extremamente competente. Ele conhece, né? Muito. Eu aprendo com a doutora Joélia todos os dias. Como se... Pronto. Doutora Joélia é um exemplo de uma gestora humana. Doutora Joélia tem nela. Lino até falou aqui, comentou sobre ela, que Lino batia de frente com ela, como é secretária, mas ela ia lá na ponta da língua. Que Ela sabe, ela entende. E não é só de saúde, não, viu, meu amigo? Ela entende da máquina toda. Ela é muito boa. Eu Isso aprendo, é bom pro povo. eu aprendo todos os dias muito com ela. Mas muito. Tá convidado, doutora Joélia. Inclusive eu vejo ela muito ativa nesses movimentos tão pessoal como eu quero, né? Ela hoje é a nossa coordenadora geral de campanha, é a doutora Joélia, né? Doutora Joélia e Magno. Tânia, E aí vem toda a equipe por trás. Eu ouvi uma conversa no bastidor e aí eu quero perguntar à senhora se a senhora está ciente. A senhora já que atua muito próximo do agrupamento, é porque assim, rola-se muito comentário de que assim, os políticos eles fazem negociatas, né, nesses períodos para, olha, você vai entrar nesse cargo, você vai entrar nesse outro, etc. Rolou nos bastidores que na pré-campanha de Diego não existem essas promessas, exceto a doutora Joélia, que possivelmente vai assumir, caso Pela ele, sua capacidade. pela sua capacidade, técnica. Secretaria de Saúde. Isso é verdade? Verdade. Diego não tem feito barganha com secretaria. Até porque a gente sabe que existem secretarias que tem que vir pessoas extremamente técnicas, extremamente capacitadas, para que ele consiga fazer uma boa gestão, né? Então, não está no plano dele agora sentar. O plano da gente é... O que é que a gente tem hoje? Pré-campanha. Então, vamos para pré-campanha. O que é que vem depois de campanha? Então, vamos para campanha. Essa história de secretariar tudo fica para depois, se Deus permitir, que a gente leve essa vitória para casa, como dizem as pessoas. Assim, uma coisa interessante que eu vejo é isso, é que as pessoas estão abraçando a causa, né? Estão abraçando o Acreditando grupo, no projeto. né? Não é exatamente uma promessa futura. Não, não. É um projeto. A gente costuma dizer, e ele fala isso sempre nas reuniões, quem está aqui pelo projeto. É um projeto que não é só dele. É de Ele já vem falando isso mesmo. Não, o projeto não é só dele, é de todo mundo que está acompanhando ele e de toda a população de São Cristóvão. Não é um projeto dele. Ele não escolheu estar ali. Ele foi colocado ali. Até ele falou recentemente na entrevista. Ele foi colocado. E assim, ele se coloca muito nessa situação. Apesar de ser o líder, ele escuta, ele escuta muito, doutora Joélia, Magno, qualquer um que tenha uma opinião para dar ali, ele escuta. Ele é o líder, mas ele foi colocado ali por um projeto. Inclusive, assim, uma das coisas que eu vi nos bastidores foi o seguinte, porque rolou conversas de que Diego se rompeu-se porque não foi escolhido o nome dele. Só que, por outro lado, eu vi nos bastidores, inclusive do próprio Diego em algumas situações, que ele não tinha pretensão em ser prefeito, mas o povo que empurrou ele a ser prefeito. Então isso é verdade. Isso é verdade. Na verdade, aconteceu surgiu o nome de Diego Prado quando teve aquela eleição da Câmara, que se viu a possibilidade realmente dele liderar o projeto contra o atual gestor. E ele realmente foi escolhido. Ele foi escolhido pelo projeto. Ali foi a virada de chave. No caso, essa virada foi do projeto dos 9 vereadores. Com ele, né, no caso. Não, mas aí foi uma votação sobre alguma Foi coisa. a presidência da Câmara. Onde rege. Que era para ser Diego na época. Não era isso? E o prefeito queria uma determinada pessoa. Um áudio dele com relação a isso aí. E os vereadores se impuseram sua vontade e disseram, não, vai ser quem a gente escolher. E se sustentaram ali. Houve uma briga, uma queda de braço muito grande entre a gestão e o grupo deles. E o grupo deles
toda a estrutura contra, ainda conseguiram sair vitoriosos. E aí foi isso que fez a chave virar e Diego virou o líder do grupo. Porque assim, Vamos um vereador conseguir derrubar um gestor com a máquina na gestor. mão é complicado. Porque E assim, foi muito há muitas complexo. promessas, né? E assim, Teve muito, a gente pode se dizer muita que coisa, muito favorecimento oferecido e eles não se a dobraram. gente pode dizer que, sim, que os vereadores se uniram, Se uniram não se e foram dobraram. realmente extremamente fiéis ao acampamento. Não se dobraram e com isso ganharam força e Diego virou o líder do projeto. Tá? E hoje que é o pré-candidato dele para. E é um projeto que, graças a Deus, que eu disse, alguém disse na Câmara e eu repito sempre. Ele pode ser o indicado pelo gestor, mas Diego foi indicado pelo povo. Eu vi esse. E é o Eu povo acho que quem saiu manda. até num Sinforme, né? E é o povo quem manda. É Deus e o povo. Deus tem Deus e o povo. E nessa caravana, como está sendo o acolhimento do povo com ele? Muito boa. Muito boa. Tem lugares até que a gente pensa que não vai ser, que a gente olha, não vamos esperando tanto não, que aqui pode ser mais assim. É impressionante a receptividade das pessoas. Incluindo Eduardo Gomes e Rosa Elza. No forró só deu vocês, né? Porque o povo fala muito, não, ele é conhecido na sede, né? Não. Aonde a gente tem chegado, tanto Eduardo Gomes, tanto Rosa Elza como sede, a gente tem sido muito bem recebido. O projeto tem sido muito bem recebido. E esse olho no olho dele é diferenciado, ele é um político diferente realmente. E as pessoas Tem o veem que carisma isso é dele, né? verdade. É isso que eu digo. Se fosse uma história de político, se acabava. Mas as pessoas veem a verdade na atitude dele, né? Então, só tende a dar certo. Inclusive, quando eu vinha pra cá, no escuro, né? Minha filha anotou, disse, ah, pai, um negócio ali na casa, tô com o Diego. Aqueles papelzinhos, né? O slogan da pré-campanha. Então, isso dá pra ver que o povo tá realmente abraçando a causa, É né? isso que a gente diz. Quando a gente vê um movimento que a gente faz lotado de gente, a gente fica muito feliz porque ali ninguém tá recebendo nada pra estar ali. Não tem CC não, Não, né? graça. não tem CC, não tem ligação, não tem nada. É só convite da gente pedindo para comparecer e falar o que, é que você quer falar da sua comunidade. Você vê o povo se entregar na política, que é difícil hoje em dia ser sair de casa. Aí é a sede da mudança, na minha opinião. São as pessoas Na que segunda-feira querem teve mudar. o local Tânia, lotar, meu irmão. Inclusive, eu participei de alguns desses movimentos. Eu não lembro com o que eu tava comentando. Disse, rapaz, nem um cafezinho tem, velho. Só tem água e o povo vai. Não é isso que eu tô Assim, dizendo. geralmente, né? Nem pra dizer, não oferece vai a pra comida. lanchar, né? É, Não tem nem porque, lanche. porque assim, geralmente botam uma comida pra chamar atenção, né? Não, lá se for só tem água. É água. E o povo vai. E o povo vai. E mesmo fica assim, até ó, o final. Inclusive, eu tive um na pedreira, a água foi um pouco difícil até pra beber. Foi Mas, escassa. mas Tá o povo vendo? vai por amor mesmo. Isso, Eu Tá isso, gostando da política, a verdade é isso. mas é porque é uma política de olho no olho. O povo tá carente disso. De alguém que olhe no olho e diga, não, eu tô aqui é por vocês. Não é porque eu Teve quero uma festa chegar que aqui. rolou no Lauro Rocha, a gente fez um dia antes, aí foi poucas pessoas. No outro dia 15 foram pessoas. No outro lotados. dia a gente lotou. Ali pra gente foi uma das maiores conquistas que a gente teve nesse. Primeiro que é uma bom. localidade extremamente pobre, extremamente deficiente e extremamente necessitada. Aí, quando você vai numa localidade dessa, que vê a quantidade de gente, você vai meio receoso, porque, poxa, foi tão esquecido esse tempo todo, deve estar todo mundo cansado. Ninguém nem vai querer escutar política. E pelo contrário, tava lá, tava cheio. E hoje o prefeito está compondo a população de lá, que a culpa dos bueiros tá entupida é culpa do povo. Aí você viu na TV Tatu, É isso eu aí mesmo. acompanho todos os vereadores, né? Já percebeu que eu sei dizer de tudo, né? Na TV Tatu, inclusive, Valdeci Filho, né? Foi que sobre é- isso mesmo. Valdeci Filho, que é vereador também de Mas mandato, esse exato hoje, né? ele pegou a população 2 vezes já. Mas uma delas foi depois que teve uma enchente. Pegou a Limpou. população e fez uma limpeza no canal. Para que se chovesse, não enchesse de novo. Quer dizer, uma obrigação que era da prefeitura, que colocou um negócio de umas manilhas erradas. Foi, ele Não até existe questionou, hipótese, eu nunca botaram vi isso aí, manilha não. Aí no outro dia, para não encher as casas das pessoas de novo, ele foi com a população, pegou um agrupamento dele e foi e limpou. Eu vi isso aí. Quer dizer, uma obrigação que não é do vereador. E os vereadores estão colocando Mas na cara, bota massa. peneira de rio, cara. Não existe isso não. Não tem lógica. Aí você vê que não é por isso que eu digo, não é a política de uma pessoa só, é a política de um grupo.
E todos esses vereadores têm um olhar diferenciado pelo povo. É diferente. Eles Tânia, trabalham. inclusive, eu vi que recentemente houve um encontrão de mulheres, né, no centro histórico. Queria que você falasse sobre isso. Sensacional, foi Alegria sensacional. Foi. Teve até a presença Da da primeira dama, a isso. esposa de Foi Mitidieri, né? muito bom porque as pessoas até hoje ficam, será que Mitidieri vem? Será que vai apoiar? Primeiro passo para mostrar que vai apoiar sim. O governador Fábio Mitidieri está com Diego Prado em São Cristóvão. E a esposa dele disse que estava com o Diego, né? E Isso. geralmente o Veio a esposa e a irmã. que lá em né? casa é assim, se a mulher mandar, a gente obedece, né? Isso, lá também é assim, eu tenho certeza. Também a mulher de Mitidieri falou. Foi um encontro maravilhoso. Foi organizado pela Coordenação das Mulheres da campanha de Diego, que são Catinha, que é a irmã de Diego, Estela, que é a irmã de Diego, Dodora, que é a mãe de Diego, e Clícia, que é a esposa de Diego. São as 4 coordenadoras do Movimento das Mulheres. E elas organizaram um movimento sensacional. Foi uma coisa assim, você colocar quase 300 mulheres no dia de quarta-feira, sem ganhar nada novamente, por amor a uma causa. Porque assim, um homem para sair de casa é mais fácil do que você ter uma mulher. A mulher tem um filho, a mulher tem suas obrigações. É mais difícil você ter Não, uma você mulher vê de todo mundo rindo, casa. alegre. Deu quantas mulheres, mais ou menos? Quase 300 mulheres. Muito bom, Foi velho. muito bom. Foi muita gente. Muito bom, muito bom. E assim, quando você vê mulher empolgada na política, você sabe que você tá no caminho certo. Porque mulher não vai ali pedir oba-oba porque tá ganhando nada. Não, mulher vai porque acredita mesmo na coisa. Mulher é mais exigente do que homem em certas situações. E quando você vê que a mulher foi, a mulher gritou, a mulher cantou, a mulher bateu palma, é porque você tá no caminho Quanto certo. tempo ali durou aquele evento, Tânia? A gente começou às 19h40, mais ou menos, e fomos até às 10h30. Nossa Senhora. Foi bem interessante. Tânia, eu vou fazer uma outra pergunta, já que a senhora é bem ativa Gosto. no agrupamento de Diego, né? Lilo teve aqui e um dos questionamentos que a gente fez a Lilo foi porque rola em grupos do WhatsApp, em algumas redes sociais, pessoas tentando associar Diego Prado ao ex-prefeito Armando Batalha. No caso, a senhora hoje, como atua diretamente no grupo, existe alguma aproximação entre Diego Prado e o ex-prefeito Armando Batalha? Não. Veja só, as pessoas confundem muito. Diego tem um bom relacionamento com Neto Batalha, que é o filho de Armando e é deputado afastado, que agora está como secretário. Mesmo com essa relação tão boa, Neto não vem para a campanha, não vai ajudar Diego em campanha, porque Neto está com a esposa em Itabi, candidata. Então, a família Batalha estará toda voltada para a política de Itabi. Armando Batalha já há um tempo não se mete com a política aqui de São Cristóvão. A última vez foi com o filho e ele nem aqui apareceu. Não sei se as pessoas recordam, porque... né? Então, não é que existe um rompimento, mas esse afastamento de Diego e Armando Batalha já acontece há muitos anos. Desde que Diego se uniu a Marcos, ele se afastou de Armando Batalha, porque nunca foi no mesmo bloco. Então, esse afastamento já é de muitos anos atrás. Agora, o que é que acontece? Para praticar a política do medo, porque é isso, que eles não têm nada para falar que desabone Diego Prado, eles ficam tentando associar Diego a Armando Batalha. Só que se você parar para olhar as pessoas mais próximas a Armando Batalha durante muito tempo, até depois, inclusive, que Diego já saiu, estão do lado dele. Que é o casal Malbar, que é Valdo, ex-vereador, Jadiel não, Josuel, enquanto tantos outros que estão lá. Eu cito aqui vários, Lilo. É o ex até o Então, vereador Diego já Agostinho, se afasta. parece também já O ex-vereador foi parte Agostinho do já grupo. foi. O ex-vereador Agostinho, o vereador Agostinho, é ex-cunhado de Armando Batalha. Era o braço direito de Armando Batalha. Porque assim, como diz Lilo, né? É um fantasma. Não que o ex-prefeito seja um fantasma, Não, mas é um fantasma que que é a tentam sombra. Mas o que é que trazer. acontece? As pessoas. Essa prática de incutir medo nas pessoas da época que foi tenebroso de Rivana Batalha, que é isso que sempre fala. Isso já se. Esse afastamento de Diego da família Batalha aconteceu há quase 12 anos já. Desde que Diego começou a voltar com Marcos Santana, que ele se afastou de Armando Batalha. Não vai ser agora que Armando Batalha vai voltar, até porque Armando Batalha já está afastado das políticas daqui a um tempo e agora vai dar atenção
a nora dele que tá em Itabi. E assim, essa de jogar, né, a taxa de batalha é uma estratégia antiga. Inclusive em 2020. Porque não tem nada que fale, que você não tem nada que desabone de ele. Então, o que é Olha, que eu vou falar? Vou falar sobre isso. inclusive em 2020, na época, Gedalva era oposição a Marcos, né? Gedalva fez uma publicação, na época, inclusive está nas redes sociais dela, dizendo que fizeram fake Já news na excluiu, já época. excluiu. Excluiu? Mas foi printado. Dizendo que na época utilizaram, né, Armando Batalha para tentar associar a campanha dela, né? E ela falou que era uma fake news. Então pode ver que é uma E não foi estratégia fake news, que eu me antiga. lembro que Armando Batalha botou o pessoal dele para votar em Gedalva em Realmente, 2020. então havia uma. Existiu porque eu, na época, era candidato pelo PP, era do agrupamento de Armando Batalha. E Armando Batalha mandou todo o agrupamento votar em Gedalva. Todos. Ela pode até querer desmentir, mas isso aí não é mentira, não. É isso aí, então foi uma Pra- novidade pra gente. Pronto, hein? para você ver, ficam tentando associar Diego. Diego já está afastado de Armando desde da primeira vez que ele votou em Marcos Santana. Foi o rompimento de Diego com Armando Batalha, foi aí.